Bom dia, garotada da Escola Mestre Jesus. Aqui é o professor Newton e hoje nós vamos dar início ao nosso último capítulo, desse módulo, que é o capítulo 12, Transição da Idade Antiga para a Idade Moderna. E aí eu trouxe aqui para vocês essa imagem, onde está toda a periodização da história. Então você tem lá a pré-história, a gente estudou lá no início, a respeito do período paleolítico, neolítico e tal. Depois a gente entrou no período da antiguidade, quando a gente estudou sobre os gregos, sobre os romanos, estudamos aí sobre os árabes, já vimos um pouco sobre a China. Então todo esse período da antiguidade. Agora a gente vai ver a transição, a passagem, deixa eu pegar aqui, caneta. A passagem da antiguidade, que foi tudo isso que a gente ouviu e estudou até aqui, para a Idade Média, tá? E aí o que é que marca? O que é que marca a passagem da antiguidade para a Idade Média? Nossa, saiu perfeito, né? Gente, o que marca é a queda do Império Romano do Ocidente, tá? Presta atenção que a queda do Império Romano do Ocidente marca aqui a divisão entre a Antiguidade e a Idade Média, certo? Só que você sabe que não foi todo o Império Romano, foi o Império Romano do Ocidente, ou seja, a parte de Roma, lá da cidade de Roma. Aí passa toda a Idade Média. Sabe quando acaba a Idade Média? Aqui, com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Aí a gente começa com a Idade Moderna. Então o que eu quero que você entenda é o seguinte: nós estudamos todo esse período clássico, estudamos Roma, certo? Aí meio que a gente parou de estudar Roma Ocidental, mas a gente não entrou na Idade Média ainda, porque a gente foi ver lá a história de Constantinopla, certo? Então é como se a gente tivesse acelerado no tempo, sem ver isso aqui. E aí, quando a gente estudou Constantinopla, nós estudamos inclusive a tomada de Constantinopla, pelos turcos otomanos. Então agora a gente vai voltar no tempo para essa parte aqui, quando caiu o Império Romano, para a gente entender essa transição da Idade Antiga para a Idade Média, certo? Então vamos lá, começar aí a nossa análise. Gente, depois aí da queda do Império Romano do Ocidente, que acontece aí no ano de 476 já depois de Cristo, que a gente chama de Era Cristã, tá? O poder político na região onde antes era o Império Romano, que vocês já sabem, já mostrei mapa para vocês tudinho, ela deixou de ser centralizada. Enquanto era o Império Romano, o poder político estava centralizado, nos imperadores romanos. Depois que o Império cai, então a gente tem a descentralização, Por quê? Porque onde antes era o Império Romano, agora vai dar lugar a vários reinos germânicos, que a gente também vai ver daqui a pouco quem eram esses germânicos aí, Os germânicos, na verdade, eles eram considerados povos bárbaros, E essa invasão desses povos bárbaros sobre os territórios romanos vai fazer com que muitas pessoas saiam das cidades e vão para o campo procurar proteção e tudo mais, porque as cidades vão ficar muito violentas nesse processo de invasão bárbara. E aí então a gente tem uma mudança, uma alteração no modo de vida também de se viver na Europa, certo? Então vamos entender aí como ocorreu essas transformações. Primeiro, vamos entender o que levou à crise do Império Romano. Por que esse império que foi tão poderoso, que foi tão importante, acabou entrando em colapso, Primeira coisa, gente, que precisamos entender é que o colapso, a crise do Império Romano, ela foi algo que foi lento, foi a partir do enfraquecimento, um conjunto de problemas que acontece, que vão explicar esse enfraquecimento do Império Romano, inclusive enfraquecimento que vai gerar aí também
um grande problema nas fronteiras que eles não vão conseguir defender. Então, a primeira coisa que a gente sempre explica quando fala de crise do Império Romano, a gente fala do tempo de paz, o chamado Pax Romano, né? Onde os romanos vão diminuir a quantidade de guerras e, por diminuir a quantidade de guerras, eles acabam diminuindo também as riquezas que eles conquistavam. Lembra que com as guerras eles conseguiam escravos e riquezas e terra, né? Terras. Então, se eles não estão fazendo guerra, eles deixam de conseguir riquezas, eles deixam de conseguir terras, eles deixam de conseguir escravos. Se eles não conseguem escravos, significa que com o passar do tempo nós vamos ter uma diminuição do número desses escravos. E se o número de escravos diminui, tá? A gente diminui também a produtividade, a produção agrícola, os alimentos, os recursos vão acabar ficando escassos. Então percebe, esse é o início do problema. Então a paz romana, período de Pax Romana, o fim das guerras, acabou trazendo outros problemas, como a diminuição de mão de obra, diminuição de alimentos. Tá? Quando a gente já chega no século aí 3, a gente já tem um outro problema aparecendo, que são as migrações. Aumenta o número aí, né, de pessoas que não eram romanas entrando no território romano. Nós temos aí um período das guerras, não serem mais guerras de conquista, mas sim guerra nas fronteiras. Os soldados romanos tentavam impedir aí essa entrada de imigrantes dentro do Império Romano, tá? Como não tinha dinheiro, porque as guerras não estavam sendo feitas, guerras de conquistas e tudo mais, começa a faltar dinheiro dentro de Roma para pagar os militares que ficavam nas fronteiras. E aí, gente, como uma ideia de digamos assim, vamos imaginar aqui, como é que o imperador pensou? Caramba, eu não tenho dinheiro para pagar os soldados para protegerem as fronteiras. Mas nas nossas fronteiras já tem povos vivendo lá, que não são romanos. E se a gente integrasse esses povos ao exército romano? E aí a gente cede para eles terra na região de fronteiras e em troca eles defendem a gente de outros invasores. Então a gente tem nesse primeiro momento como se a invasão, isso já é uma invasão germânica, tá, gente? A gente já considera como uma invasão, mas meio que uma invasão, digamos assim, sem conflito, meio que amigável, através de uma negociação. Porque essa invasão acontece de duas formas. A primeira é essa, através da migração, tudinho, e a segunda já é de uma forma mais violenta, certo? Então vamos lá, dando prosseguimento aqui. Gente, então a partir desse momento a gente tem os bárbaros começando aí a entrar no Império Romano, tá? Como eu disse, a gente chama esse fato aí de invasão bárbara ou migração bárbara. Lembrando que os bárbaros, né, para os romanos, eram todos aqueles que viviam fora dos domínios romanos, que não falavam nem o grego nem o latim, não compactuavam da mesma cultura que os romanos. Esses eles chamavam de bárbaros. Tá? Os bárbaros, gente, eles viviam em regiões próximas às fronteiras do Império Romano. Muitos, né, como eu disse, começaram a fazer parte, inclusive, do exército romano. Alguns até como mercenários. Mercenários são aqueles que lutam através do recebimento de um salário, né? Era um caso desses bárbaros aí. Tá? Então eles entraram de forma pacífica. Quando a gente chega, isso eu estou falando aí no século II, século III, tá? Quando a gente chega no século V, a gente tem aí os hunos aparecendo na história. Os hunos, gente, eles eram povos aí que vinham da Ásia, tá? Era um povo guerreiro, era um povo cavaleiro. A principal arma deles aí eram os arcos que eles faziam com chifre de búfalo. Eles eram muito bons na arte da guerra. E esses hunos, o que é que eles fazem? Eles começam aí, né, fazer pressão sobre as tribos bárbaras. Começam a invadir as tribos do bárbaro. Né? Começam aí a agredi-los, a tomar suas terras. E aí essas tribos meio que começam a fugir.
E eles começam a fugir para dentro do Império Romano. Então percebe, né? Estavam lá vivendo a vidinha deles ali na fronteira do Império Romano, aí apareceu os hunos, começou a brigar com eles, começou a tomar as terras deles, começou a tomar as riquezas deles, e aí eles, meio que sofrendo essa pressão, começam a entrar nas fronteiras romanas, né? E aí a gente tem, por exemplo, configurando isso aí, o princípio da migração dos visigodos, que eram outro povo. Tá? Eles inclusive vão ser aceitos no Império Romano. Com o passar do tempo, eles começam a se tornar um grupo numeroso. E a partir do momento que eles se tornam um grupo numeroso dentro do Império Romano, aí eles vão atacar, né? Eles vão se voltar contra os romanos. Mas, tio, por que eles vão se voltar contra os romanos se os romanos deixaram eles entrarem e tudo mais, deram terras ali para eles? Porque os romanos cobravam tributos, gente, cobravam impostos. Então, por essa razão, eles se voltam. Quando eles têm um número suficiente para bater de frente com os romanos, eles vão bater de frente por essa questão, certo? Os germanos. Vamos entender um pouco da cultura desses povos que estão invadindo aí, né, o Império Romano, estão acabando com o Império Romano, né? Gente, os germanos ou germânicos, eles estavam divididos aí em diversos grupos e habitavam diversas regiões. Como eu disse, eles habitavam fora dos domínios romanos a princípio, né? Toda a organização social deles era baseada no núcleo familiar. Como assim no núcleo familiar? Ele tinha o pai, né? O pai tinha o poder absoluto, liderava os demais membros da família. Tinha as esposas, as mulheres, né? A elas cabia a guarda da família, administrar a casa, o lar, né? Educar os filhos. Os filhos, as meninas, quando chegavam a 15 anos, né? Elas deviam se casar logo com 15 anos. E aí o pai ofertava um dote, né? Ou seja, uma espécie de pagamento aí, né? Pro rapaz aí que iria casar com a sua filha. Esse pagamento era em forma de animais, podia ser armas e tudo mais. Com 15 anos, já os meninos, né? Aí quando tinham perto aí dos 15 anos, eles já começavam a ganhar armas e já passavam a conviver com os guerreiros. No caso, eles começavam seu treinamento militar, certo? Então, toda a organização deles era assim, familiar. Em alguns momentos, ocorria a reunião de famílias, a união de várias famílias germânicas formava um clã. E o agrupamento de clãs formava ou dava origem a uma tribo. Então, entenderam? Então, são grupos menores que, quando eles se juntam, eles acabam formando, obviamente, grupos maiores. Então, primeiro eram grupos familiares. Quando vários grupos familiares se uniam, formavam um clã. Quando vários clãs se uniam, se agrupavam, dava origem a uma tribo que vivia em uma aldeia. Certo? Os germânicos, eles praticavam agricultura, eles cultivavam aí, né, trigo, cevada, milho, eles criavam animais também como bois, cavalos, ovelhas, porém a propriedade, a terra deles tinha caráter comunal, comunitário. Significa dizer, gente, que a terra ela não tinha dono, a propriedade era para todos que faziam parte ou do clã ou da tribo, tá? Os germanos, eles não tinham leis escritas. Por isso a gente chama de lei consuetudinária. Quando um grupo não tem lei escrita, mas tem um código de leis que é baseado aí nos costumes, a gente chama de direito consuetudinário. Ou seja, é baseado nos costumes, certo? Esses costumes, eles no caso, eles eram passados, eles eram transmitidos de forma oral, de geração em geração. Tá? Cada clã tinha suas leis, seus costumes próprios. Por isso a gente pode encontrar algumas coisas que seriam crimes em determinado clã, mas não nos outros, porque essas leis têm total relação com costumes, certo?
Outro fator importante é que eles desenvolveram a metalurgia, né? Se você olhar lá no seu livro, na página 54, você tem as imagens que representam esse cotidiano dos germânicos, né? Desenvolveram a metalurgia e isso fez com que eles pudessem confeccionar armas de metal e escudos, e isso auxilia muito quando eles forem tomar os locais romanos, né? Porque os romanos também dominavam, também tinham essas armas, já eram melhor preparados, né? A principal atividade para os homens germânicos ainda assim eram as guerras, até mesmo por isso chamar eles de bárbaro, né? As guerras aí possibilitavam que eles conquistassem territórios, conquistassem prisioneiros, e esses prisioneiros aqui trabalhavam aí na agricultura, na plantação, algo muito semelhante ao que acontecia em Roma, né? Lembra que Roma também eram os prisioneiros de guerra que eles escravizavam, e eram esses escravizados que cuidavam da produção de alimentos em Roma. Então, em relação a isso, os germânicos eram muito semelhantes, tá? Quando eles não estavam fazendo guerra, que a gente diz que era o tempo de paz, né? Não havia um líder que tivesse autoridade sobre todos os grupos da tribo, tá? Cada grupo tinha o seu patriarca que tomava conta. Mas o que acontecia? Quando eles passavam por um período aí de crise, um período de guerra, então ocorria uma reunião das tribos, as tribos germânicas se reuniam, tá? E nessa reunião eles deveriam escolher um guerreiro que ia governar os outros guerreiros, né? E ele chamava esse conjunto de guerreiros de comitatos. Então esse chefe que fosse escolhido, ele meio que tinha poderes absolutos sobre os seus guerreiros, tá? Mas era preciso fazer um juramento ali, um juramento de fidelidade. O chefe jurava defender os seus guerreiros até a morte e os guerreiros juravam a mesma coisa. Esse juramento é o que a gente chama de comitatos. E aí, como chamava-se esse juramento de comitatos? A essa junção de soldados germânicos de várias tribos, formando apenas uma, a gente chama aí de comitatos também. Então, para que vocês possam entender melhor, é tipo assim, ó, tá lá, né, várias tribos germânicas vivendo lá. Imagina que cada bolinha dessa é uma tribo germânica, tá? Vivendo tranquilamente e tudo mais. Aí tá aqui os humos chegando para dominar todo mundo. Tempo de crise, tempo de guerra. Cada patriarca de um clã desse vai se reunir, todos eles vão se reunir e vão escolher um patriarca desse. Vou botar aqui, senão vocês dizem, tá um cara, muito bem. Eles escolhem um patriarca desse que vai liderar todos os grupos de guerreiros de todas as tribos. Ele vai ser um chefe militar. E aí ele comanda esse grupo na guerra contra esse povo. Certo? Ah, não tem guerra, não está acontecendo guerra, eles estão em paz. O que acontece? Esse chefe continua comandando todos? Não. Volta cada um com seu patriarca. Eles só têm um chefe unificado quando eles estão em tempo de crise, quando eles precisam fazer guerra. Certo? Ixi, vai chover, gente. Vamos lá. Ver se a gente termina antes que caia essa tempestade. Então, gente, a gente consegue perceber aí uma certa divisão na sociedade dos germânicos, tá? Existiam os nobres, né? Os nobres eles tinham fortuna, eles que comandavam a Assembleia de Guerreiros, que é essa assembleia que escolhia o chefe do comitatus. Existiam os homens livres eles eram guerreiros, não tinham fortuna, mas eles tinham direito à terra, direito a armas, e eles podiam opinar na Assembleia do Guerreiro sobre quem eles queriam que fosse o chefe, mas a decisão era dos nobres. Existiam os homens semilivres, né? Eram pessoas que eram vencidas nas guerras, mas não se tornavam escravos, né? Eles não faziam parte do clã, mas eles auxiliavam na produção de alimentos, por isso eram considerados semilivres. Tinham os escravizados, esses sim, prisioneiros de guerra, escravizados, eles, ou então, quando alguém devia algo e não pagava sua dívida, também se tornava um escravo, tá?
e eles trabalhavam na produção agrícola. Essas tribos germânicas, gente, elas viviam aí próximo ao longo da fronteira europeia, né, do Império Romano. Algumas eram aliadas de Roma e serviam aí como uma barreira, né? Já que eles eram aliados, Roma via alguns desses povos como uma barreira para que pudesse impedir a invasão de outros. Mas como vocês sabem, a ameaça aí de invasão dos hunos, né, ao território desses povos germânicos fez com que eles acabassem se deslocando para dentro do Império Romano, invadindo o Império Romano e depois invadindo até de forma violenta, saqueando cidades, destruindo o patrimônio romano. Então o Império Romano, que já estava enfraquecido por causa da crise do escravismo e tudo mais, agora ainda tinha que sofrer aí as invasões dos povos bárbaros, né? Isso vai agravar. O exército romano não conseguia proteger as fronteiras, né? E acabava sendo vencidos por esses grupos. Esses germânicos aí, gente, os aliados ou não dos romanos, eles vão estabelecer aonde antes era o Império Romano vários reinos, tá? Vários reinos germânicos vão aparecer. E acontece esses reinos aí, essa ocupação ocorre aí entre o século 4 e 6. E aí, para finalizar a aula de hoje, eu trouxe aqui a imagem para vocês, tá? Antes tudo isso era o Império Romano, lembra? Todo onde está de verde aqui, ó, tudo fazia parte do Império Romano. Aqui, gente, é a parte do Império Romano do Oriente, tá? A gente está falando dessa parte do Império Romano aqui, que é o Império Romano do Ocidente. Olha, cada coisinha dessa diferente é um reino bárbaro. A gente vai ver melhor cada reino desse na próxima aula, tá? Então, olha, os francos, bagúdios, os suevos, visigodos, os vândalos, todas, e aqui o Império Romano do Oriente. Então, onde antes era o Império Romano, se transformou em vários reinos germânicos depois, e isso simboliza a queda do Império Romano. Certo? Gente, hoje para vocês fica o exercício da página 53 e 56. Resolvam, batam foto, enviem para mim. Se tiverem dúvida em alguma coisa da explicação, podem perguntar via WhatsApp. Responderei assim que possível. Fiquem com Deus e até a próxima.